Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui de volta hoje com Jeremias capítulo 37. Esse capítulo tem vários acontecimentos que nós vamos estar comentando aqui. E o primeiro deles que é interessante é que entre o capítulo 36 de ontem e o 37 que nós vamos ver hoje, existe um intervalo de 18 anos, porque nós já estamos aqui de volta no reinado de Zedequias. E vocês lembram que o capítulo passado e o retrasado a gente estava falando do rei, do Joaquim e do Joaquim, o filho dele. E o Senhor tinha profetizado que a descendência do Joaquim não seria mais não seriam os próximos reis, que a descendência dele não reinaria mais sobre Israel. E aqui está acontecendo exatamente isso. Quem está reinando aqui é o Zedequias, que é irmão do Joaquim e não o filho dele, o que seria natural. Por que ele não estava? Porque o rei, o Joaquim, já tinha sido levado para a Babilônia. Vocês lembram que o Senhor tinha dito que ele seria arrastado, até a Babilônia, e lá ele morreria. Então, quem estava reinando no lugar dele, aqui é o Zedequias. Nem ele, nem os conselheiros, nem o povo da terra, entretanto, deram atenção às palavras do Senhor. Ou seja, o Zedequias, que já tinha visto tudo aquilo acontecer, que já tinha testificado do que o Jeremias tinha falado por mão dele, que realmente tinha acontecido, mas ele também não se importou, ele também não deu ouvidos, ele também não quis saber das palavras do Senhor. Aí o rei Zedequias manda chamar Jucal, que era filho do Selemias e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, ao profeta Jeremias com essa mensagem: ore ao Senhor, o nosso Deus, em nosso favor. Então ele manda essa mensagem para o Jeremias, só pedindo para o Jeremias que ele orasse em favor deles. Não que ele dissesse o que Deus queria falar para ele, mas que ele orasse simplesmente. Naquela época, o Jeremias ainda estava livre. Ele podia circular pelo pátio porque ele não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito. E o que isso significava? Significava que eles teriam uma ajuda. Então, o que eles fizeram? Enquanto os babilônicos cercavam Jerusalém, ouvindo que o povo, que os faraó do Egito tinha mandado seu exército, eles se retiraram, foram embora. Aí, o profeta Jeremias dirige essa palavra. Isso deu muita confiança para o povo, porque eles falaram assim: pronto, nós estamos livres. Retiraram o cerco e a gente não vai mais sofrer como o Jeremias tinha profetizado. Os babilônicos não vão nos invadir, porque o faraó, agora lá, o exército do Egito veio nos ajudar e os babilônicos retiraram o cerco de nós. Aí o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá, que os mandou para consultar-me, o exército do faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los, sabe o que vai acontecer com eles? Eles vão retornar para a sua própria terra no Egito. Não contem com eles. Não contem com a ajuda de homens. Não contem com a ajuda externa. Porque eles não vão poder te ajudar. Tem situações da sua vida e você pensa: agora eu vou me livrar. Alguns fatos, alguns acontecimentos, alguns homens vão me ajudar. Não conte com nenhuma ajuda que não venha do Senhor, porque certamente ela é uma ajuda que não vai funcionar na sua vida, nem na vida de ninguém, porque em vão vigia a casa, em vão vigia o sentinela, se o Senhor não guardar a sua casa. Viu? Começa a aprender por aí. Assim diz o Senhor, o rei de Israel, o Deus de Israel: diga ao rei de Judá, o exército que saiu do Egito vai voltar, não vai te ajudar não.
Confia nele, não. Os babilônios vão voltar, vão atacar essa cidade, vão conquistá-la e vão destruí-la a fogo, como o Senhor já havia profetizado. E isso aconteceria fatalmente. Por quê? Porque ele tinha pedido arrependimento, jejum, deixar os deuses deles, voltar-se ao Senhor. E o que eles tinham feito? Tinham mandado prender o Jeremias, né? Assim diz o Senhor, não se enganem dizendo, os babilônicos vão embora, porque eles não irão, diz o Senhor. Assim que vocês derrotarem todo o exército babilônico que está atacando, ainda que vocês derrotassem todo o exército dos babilônicos que está atacando vocês, e se só lhe restassem homens feridos em suas tendas, ainda assim eles se levantariam e incendiariam essa cidade. Não importa que o exército dos babilônicos esteja reduzido a isso aqui, ó. Se a ordem do Senhor foi que eles iam destruir sua cidade, é isso que vai acontecer. Eles vão destruir, ainda que eles sejam poucos, quase nenhum e quase mortos. Eles vão destruir, porque a palavra do Senhor vai se cumprir. Bom, o Jeremias então, nesse tempo, ele saiu da sua cidade e foi lá para o território de Benjamim. Porque vocês lembram que eu tinha falado que ele tinha comprado uma propriedade. Que Deus disse a ele para comprar, que depois não valeria nada, mas acabou que depois quando eles voltassem do cativeiro, aquela propriedade valeria muito. E ele foi lá para tomar posse da propriedade dele. Mas quando ele chegou lá na porta, sabe o que aconteceu? O capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho do Selemias e filho de Ananias, prendeu Jeremias e disse, você está desertando para o lado dos babilônicos. E o Jeremias falou, não é verdade, eu não estou passando para o lado dos babilônicos, vocês estão enganados. Mas o Gerias não quis nem saber, não quis nem ouvir. Foi lá, espancaram Jeremias e o prenderam na casa de Jonatas, que era uma casa que tinha se transformado numa prisão. Espancaram o pobre Jeremias. Jeremias foi posto numa cela subterrânea da prisão e lá ele ficou por muito tempo. Até que o rei mandou buscá-lo. E aí Jeremias foi trazido ao palácio. E secretamente, sabe, no fundo, né, os reis, eu não acredito na sua profecia, eu não acredito no que você está falando, mas me conta aí, o que Deus está falando para você? Vem cá, fala para mim. Sabe aquela coisa? Procuravam Jesus assim também, secretamente. Eles sabiam quem ele era, sabiam que ele era o Filho de Deus. Só não queriam dar o braço a torcer e declaradamente declarar sua fé. Mas, no fundo, bem que sabiam que ele tinha palavras de vida eterna. E Jeremias também, todo mundo sabia que ele era um sacerdote leal ao Senhor. Sabiam que ele era um homem de Deus. E ele mandou buscar ele secretamente. E perguntou, tem alguma palavra da parte do Senhor? E Jeremias, tem sim, tem uma palavra da parte do Senhor para você. E qual que é? Você também vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. Tá de brincadeira. Era tudo que o Zedequias não queria ouvir, né? Ficou bravo ou não? Ele disse, aí o Jeremias disse ao rei Zedequias, que crime que eu cometi contra você, contra os seus conselheiros ou contra esse povo, para que você me mandasse para a prisão? Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas. Olha o que estavam fazendo com o pobre do Jeremias, um profeta digno, um profeta que só falava o que Deus realmente estava lhe falando. Esses não são reconhecidos, porque as pessoas querem ouvir a verdade que elas querem e não a verdade que Deus manda lhes avisar que vai acontecer, porque nem sempre ela é agradável de se ouvir, mas desde que você esteja debaixo da obediência, nenhum mal pode chegar à tua tenda, nada pode te atingir, nada, mas as pessoas preferem ouvir do profeta, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí o Zedequias então disse, aliás, o Jeremias disse para o Zedequias,
Por que vocês estão me prendendo? Por que vocês me colocaram naquela prisão horrorosa? Era uma prisão subterrânea, gente. Era uma coisa muito triste de se estar. Mas agora, rei, meu senhor, ele fala, escuta-me, por favor. Permita-me apresentar-te a minha súplica. Não me mande de volta para a casa do Jonatas, o secretário, para que eu não morra ali. Então o rei deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente ele recebesse o pão da Rua dos Padeiros, enquanto ainda houvesse pão na cidade. E assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Jeremias permaneceu fiel ao Senhor. Ainda que preso, ainda que judiado, espancado, humilhado, desacreditado, mas foi firme. Disse ao rei aquilo que o Senhor mandou lhe dizer. Você vai ser preso, você vai cair na mão dos babilônicos, essa cidade vai ser destruída. Não importa quão difícil seja você dizer a verdade a uma pessoa, quão dura é essa verdade, mas o pecado dela tem que ser exposto. Para que a ferida seja curada, ela tem que ser exposta. E o Jeremias nunca deixou de dizer exatamente a verdade. Por isso sofreu, por isso foi preso, perseguido, humilhado, mas nunca deixou de obedecer às ordens do Senhor. Eu não sei sob que circunstâncias você está seguindo ao Senhor. Eu não sei quais são os seus problemas para servir ao Senhor. Talvez o seu marido, talvez o seu filho, talvez tá difícil até uma condução para servir ao Senhor, para ir à casa do Senhor. Não sei quais são as suas dificuldades. Não sei se a dificuldade é você mesmo, a sua fé está abalada. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu garanto a você, estou falando isso em nome de Jesus, vale a pena servir ao Senhor. Deixe tudo, vá em busca da palavra, vá em busca do Senhor, vá em busca da verdade. Jesus está voltando, os tempos estão mostrando, todo o cenário está sendo desenhado, sendo preparado para a volta do Senhor Jesus. Então, ainda há tempo de você se reconciliar com Ele, ainda há tempo de você pedir perdão, ainda há tempo de você entrar no seu quarto e você falar com o Senhor e dizer a Ele, Senhor, me perdoa pelo tempo que eu te abandonei, pelo tempo que eu preferi seguir homens, seguir o faraó, seguir o exército, acreditar que os egípcios e o faraó podiam me ajudar, que representam o mundo, os homens, as coisas dessa terra, não podem, não te livrarão. Mas o Senhor, esse sim, pode te livrar em qualquer circunstância da sua vida, ainda que você esteja aprisionado, ainda que você esteja sofrendo perseguições. O Senhor é fiel e Ele pode e quer te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Aleluia! Eu gostei desse capítulo aqui, tem muita coisa acontecendo aqui, mas o Senhor sempre no controle de tudo, como Ele está no controle da sua vida. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.